Oi, gente, boa noite. Eu tô gravando essa aula à noite, por isso que é boa noite. Mas se você estiver assistindo pelo dia, bom dia ou boa tarde, tá bom? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Eu sei que foi uma atividade um pouquinho grande, por isso que eu dividi esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira parte da primeira questão, do primeiro texto até a sétima questão, e depois eu vou fazer mais um vídeo, eu vou entregar para vocês mais um vídeo fazendo a correção dos outros três textos, tá bom? Ok? O 2, o 3 e o 4. Então vamos começar. Nossa língua portuguesa, correção das atividades remotas 2, parte 1. Ok? Vamos lá. Então, o primeiro texto era esse aí, que dizia assim: você vai ler um trecho de um blog bem carioca, Diário do Rio de Janeiro, um blog carioca a favor do Rio de Janeiro, um rio bem debochado, mas fiel à sua cara. E aí esse texto é do André de Lacerda, que foi escrito em 9/3/2009. Aí a nossa tarefa era ler primeiro o texto, mas antes de ler o texto, a gente também tem que pensar nessa imagem. Eu sei que nem todos tiveram acesso à imagem assim nítida, mas eu gostaria de só dizer um pouquinho dessa imagem para vocês, que se trata, né? Como a gente está vendo aqui, é um estádio de futebol, provavelmente é o Maracanã, o texto vai dizer isso depois. É uma imagem do Maracanã, não é uma foto tirada do Maracanã com as pessoas dentro, dá para perceber isso. Por quê? Porque os personagens que a gente está vendo aqui não são pessoas, são animais, são pessoas com rosto de animais, na realidade. Então aqui você tem um rosto de uma pessoa que parece um ratinho, aqui também, ó. É um rosto de um pontudo, mais bicudo, uma orelha diferente. Então, provavelmente, aqui também, ó, tá vendo? São pessoas animais que parecem pessoas. Então, provavelmente, esse estádio aqui está lotado de animais, de pessoas com rosto de animais, ok? Então, vamos ler eu não vou precisar ler o texto, porque vocês provavelmente já leram, senão a gente vai perder muito tempo. Eu quero que essa aula seja bem rapidinha para não cansar vocês, tá bom? Ou é melhor ler o texto, né? Mas vamos ler rapidinho. Abra um e-mail e veja uma série de imagens bem-humoradas, retratando o Rio, enviadas pela leitora Maria Ruth. E para minha surpresa, é logo uma imagem do Maracanã lotado, só que de uma forma bem diferente. Carioca é assim, bem-humorado, gosta de fazer piada com o outro, mas tudo na paz. E o humor típico do carioca contagia além das nossas fronteiras. Foi o que ocorreu com o desenhista francês Janot, que se contaminou com o jeito bem-humorado carioca. Janot, como se pronuncia seu nome em francês, trabalha com um tipo de arte conhecida como cadernos de viagem. Segundo o bem-humorado site O Rio de Janeiro, hot site do documentário sobre o trabalho do artista no Rio de Janeiro, o que inspirou o francês a fazer essa série de imagens foram suas incursões na vida carioca. O que é incursão? Ou seja, ele adentrou na vida dos cariocas, né? Ele foi lá, ele esteve com as pessoas, ele participou da vida das pessoas, né? Ele entrou na vida das pessoas para conhecer o seu estilo de vida. Durante 50 dias, a partir do outubro de 2000, realizou um profundo mergulho na vida carioca, visitando lugares jamais representados nos cartões postais, conhecendo pessoas de todas as classes sociais, observando, experimentando e trocando. O resultado dessa incursão é um álbum que se torna a obra de referência quando o assunto é o modo de ser do carioca moderno, seu jeito sui generis de levar a vida e os contrastes dessa cidade ao mesmo tempo bela e pobre, alegre e violenta. O mais legal no trabalho de Janot é que ele consegue retratar o dia a dia do carioca, seus costumes, de uma forma bem despojada, bem humorada, né? Animais dão todo um charme aos rostos típicos de cariocas. Então, esse quadro aqui que a gente está vendo é do Janot, né? Desse artista, que observando o Maracanã, observando a vida das pessoas, observa como as pessoas iam ao Maracanã e lotavam aquele estádio lá. E aí ele representou através de rostos de animais, tá bom? Animais diversos. Aí você tem aqui, ó, o destaque nesse trabalho é a qualidade da arte e fidelidade da essência. Aqui é a continuação, tá? É o retrato, é o trabalho, é a qualidade da arte e a fidelidade das cenas que o mesmo remete. Fique com um slide de algumas das imagens dos sites. Então aqui a gente tem 2 slides da imagem do site dele. Ele no primeiro slide aqui ele está retratando a praia, né? O morro lá, Pão de Açúcar, provavelmente. E você tem aqui o carioca, né, na praia, alguns pedintes,
algumas ambulantes, os banhistas, né? A vida carioca, como os cariocas vão à praia. E aqui no outro slide nós temos, parece ser um morro, né? Uma favela. Por que a gente chama de favela? Porque é morro, tá subindo. SOS Água é um caminhão-pipa, provavelmente falta água, falta saneamento nesse local. E aqui no muro a gente vê o nome Vidigal é Nós, né? Provavelmente se trata de um morro do Vidigal, é o retrato do morro e a vida cotidiana das pessoas. Uma mulher aqui esperando para encher baldes, né, de água, provavelmente faltando. Um menino aqui, ó, com o rosto de um animalzinho, de um ratinho, aqui esperando, brincando, né, retrata o cotidiano dele, a brincadeira das crianças, das pessoas nas ruas, enfim. É uma cena cotidiana desse lugar, tá certo? Que foi retratado pelo desenhista francês Janot. E aí vem a primeira pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: e para minha surpresa, é logo uma imagem do Maracanã lotado, só que de uma forma bem diferente. Compare esse trecho com a imagem do Maracanã. A gente já viu lá a imagem do Maracanã e eu já expliquei para vocês como é que ela estava lá, aquela imagem estava lá, né? Toda lotado, Maracanã lotado, mas que era bem diferente, lotado de uma forma bem diferente, porque dessa vez não se tratava de pessoas. O que tornou o estádio diferente? O que tornou o estádio diferente, que a pergunta, é o fato, né, de se ter animais representando pessoas no Maracanã como torcedores. Então, é uma forma de retratar o Maracanã lotado de forma diferente, certo? A resposta correta seria essa aqui. O que torna o estádio diferente é o fato de se ter animais representando pessoas no Maracanã como torcedores, tá? Na segunda, qual a opinião de André Lacerda sobre os cariocas? A gente vai lá no texto e vê que lá em cima, nos primeiros parágrafos do texto, está dizendo assim: ele pensa que os cariocas são alegres. Eu botei até alegres, né? Aqui é alegres, viu, pessoal? Desculpa, aí não dá para eu corrigir agora, mas é alegres, despojados e bem-humorados. O que é despojado? Aquela pessoa que não liga, que não tá muito aí, sabe? Aquele amigão, falastrão, sabe? O jeito carioca é assim mesmo, tá? E aí, bom, é esse jeito despojado, né? De se vestir, de andar, de conversar, aquele papo carioca. Até aqui em Maceió a gente tem também algumas pessoas assim. Então, a resposta da segunda questão seria essa. Se você colocou parecida com essa, ótimo, não tem para que apagar. Se você colocou muito diferente, vai apagar, tá bom? Na terceira questão diz assim: no trecho, seu jeito sui generis de levar a vida, a expressão grifada significa. Bom, eu confesso para vocês que eu também não sabia o significado dessa palavra. Quando eu li o texto, o que foi que eu fiz? Eu tentei buscar o significado dessa palavra por outras palavras que eu conhecia. Então, sui eu entendi que fosse sua, né? Seu. E generis vem de gene, a origem, né? Primitivo, primeiro, gene, a origem. Então, aí, para confirmar a minha hipótese, né, de ser a sua origem, eu fui no dicionário para ver o que significaria sui generis, que eu aconselhei alguns de vocês que me perguntaram sobre o contraste, a palavra contraste, que significaria. Eu falei para vocês que consultasse o dicionário. É sempre bom a gente consultar o dicionário quando a gente tiver dúvida nas palavras. Tá lá para isso mesmo. Então eu fui consultar e a palavra correta, o significado de sui generis significa original. Gene, origem, é o que dá origem, certo? Então significa original. Aí vem lá, a quarta questão tem a ver com o significado dessa palavra. Qual o efeito do uso da palavra sui generis no texto? Ele quer saber o efeito que causou o escritor, o blogueiro no caso, ter colocado a palavra sui generis no texto. Ele quis que efeito, que sensação para o leitor quando ele usou essa palavra. Então, quando se fala o efeito do uso da palavra, qual o efeito provocado no texto ao usar essa palavra. É como, por exemplo, eu coloquei aqui a resposta, né? O efeito é apresentar o povo carioca. Quando ele diz sui generis, ele quis dizer o quê? Que o povo carioca é original no seu jeito de ser. E que esse jeito de ser
não é encontrado em outros povos, a não ser nos cariocas. Ele tem um jeito original de ser, ele quis causar essa impressão, ele quis que a gente entendesse que o sul genérico e o carioca, ele tem todo um jeito e é original, não é uma imitação de outro povo, é uma característica própria dos cariocas, certo? Foi essa a intenção, o efeito do sentido que ele quis provocar na gente, que não há outro povo com esse jeito além do carioca. Que jeito? O jeito bem-humorado, o jeito alegre, o jeito despojado, certo? Esse jeito, então que eles têm original. Para falar nessa questão do efeito de uso, por exemplo, quando você está se arrumando, as meninas, que elas colocam o batom, qual é o efeito que ela quer causar quando ela coloca o batom? É o quê? É chamar a atenção, né? A atenção de todo mundo que olhar para ela, ficar mais bonita, né? Se sentir melhor, né? O efeito é esse efeito que a gente quer causar. Então, quando você fala assim, qual é o efeito de sentido da palavra, o uso da palavra, qual é o efeito de sentido dela ali, o uso dela ali no texto, quer dizer isso, qual é o sentido que ele quis transmitir para o leitor, o que ele quis transmitir para o leitor. É igual a gente, quando eu boto uma roupa nova, qual é o efeito do uso dessa roupa nova que eu quero causar? Ah, é impressionar, é chamar a atenção, é ficar bonito, certo? É ficar bonita, enfim. É mais ou menos isso que acontece também com o uso de algumas palavras dentro do texto. Toda palavra ela é colocada e ela tem um efeito de sentido, ela não é colocada de qualquer jeito. Ela é colocada porque o autor ele quer transmitir para a gente o sentido e a gente é que tem que captar qual é esse sentido, certo? A quinta questão diz assim: quais os contrastes da cidade apontadas no texto verbal? Então, nós temos o texto verbal, que é tudo aquilo que está escrito, e o texto não verbal, que são as imagens, tá? A imagem do Maracanã, a imagem da praia e a imagem da favela, ok? Então, ela aqui está falando de contraste. O que é contraste? É algo que é contrário, né? Que dá o tom contrário àquilo. Se, por exemplo, eu tenho um jardim todo florido com flores com rosas vermelhas e de repente eu coloco ali uma rosa amarela, aquela rosa amarela vai provocar um contraste. O que é um contraste? Ela vai causar uma diferença ali naquele jardim, certo? Então, contraste tem a ver com isso. Então, quais são os contrastes apontados no texto verbal da cidade? Então, ele diz o seguinte, que a cidade é, ao mesmo tempo, bela e pobre, alegre e violenta. Olha aqui o contraste, ó, bela, pobre, alegre, violenta. Então, são os contrastes. É como se fossem os antônimos, os contrários, ok? E a sexta diz assim, lendo as imagens, que lugares do Rio estão representados? Então, eu coloquei aqui o seguinte, que elementos dessas imagens fizeram você chegar a essa conclusão? Então, a primeira imagem está sendo representado o Maracanã. E quais os elementos da imagem que me fizeram chegar a essa conclusão? Ó, eu coloquei aqui. Os elementos da imagem são o estádio de futebol, o jogo, a torcida. Desculpa, deixa eu voltar para lá. A torcida, certo? Na segunda imagem, que é a praia, né? Qual o lugar que está sendo representado? A praia. E quais os elementos dessa imagem que fizeram você chegar a essa conclusão? Então, eu coloquei o calçadão, pessoas com roupas de banho, a gente vê ali as pessoas vendendo, né? Ou pedindo algo. Então, todo aquele ambiente, tudo aquilo que tem na imagem me retratou a praia, o mar, a areia, certo? As barracas na praia, as pessoas tomando banho, enfim. A terceira imagem, que é a favela, né? Quais os elementos que me fizeram perceber isso? Como a gente estava vendo lá a imagem, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês, ó. Que imagem a gente tá vendo aqui, ó? De um menino brincando, sem camisa, as pessoas na rua. O caminhão-pipa que tá levando água, provavelmente é um local onde falta água. O estilo das casas, certo? A casa mais simples, mal acabada. A senhora aqui pegando água. Então, são ações do cotidiano das pessoas que retratam pessoas mais simples, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, a favela, representando na terceira imagem, o Morro do Vidigal,
E o nome escrito no muro. Se vocês voltarem lá na imagem, vocês vão ver que tem um nome escrito no muro. Vidigal é nós, certo? E a última questão diz assim: agora complete o quadro. Quais os aspectos positivos da cidade do Rio de Janeiro e negativos? Então aqui eu coloquei argumentos para criticar a cidade. Quais são os argumentos que ele usa? Argumento é as ideias, as opiniões, as coisas que ele traz para defender aquilo que ele está querendo dizer no texto, tá? Então, quais são os argumentos que ele usa para criticar a cidade? Ele diz que a cidade é pobre e violenta. E qual é o argumento para elogiar? Ele usa o argumento de que a cidade é bela e alegre. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com essas explicações. Se vocês ainda continuarem com dúvidas, é só vocês mandarem um recadinho para mim no WhatsApp, pelo grupo. Não mande no meu pessoal, porque eu fico, a minha caixa de WhatsApp fica cheia de mensagens, cheia de coisas. Eu fico difícil de procurar onde vocês estão mandando. Quem é que está mandando quem, porque às vezes só aparece um número para mim, tá? Então, manda sempre pelo grupo, ok, gente? Um abraço, um beijo, Deus abençoe a todos.